Fala galera dos Geeks, eu sou o jornalista Maurício Moura e estamos aqui em mais uma noite de lives aqui no canal dos Geeks. Hoje nós vamos bater um papo com o dublador Mauro Horta, que é o dublador do Thor. Então se você já tiver perguntas, já vai enviando aqui pra gente nos comentários que a gente faz ao longo da entrevista. Já tem gente participando com a gente aqui, o Marcos. Marcos, tudo bem? Bem-vindo aqui à nossa live. Lele Tolli, Kimirai participando aqui com a gente também, o Tarcísio Vasques sempre está com a gente aqui. Obrigado, Tarcísio, pela audiência, viu? Obrigado por estar participando sempre com a gente. Então, essa semana nós já fizemos uma live, né, que foi ontem, para quem não assistiu, está disponível lá no nosso canal, lá no nosso feed, que foi com o autor Marcos de Brito, que é um dos autores do livro Condado Macabro, que também virou filme. Então, para quem não assistiu a live de ontem, tá lá no nosso canal ao vivo, gravada, você pode assistir e participar também. Se tiver alguma pergunta também para o Marcos, ele já disse aqui, ontem mesmo ele avisou, dizendo que se você tiver alguma pergunta, pode mandar lá no perfil dele, que ele responde para vocês. Então, essa semana também a gente tem uma live, duas lives, na verdade, amanhã. Uma live com o Pascoal da Conceição, que é o doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum. E também às 10 nós vamos bater um papo com Silvio Giraldi, que é o dublador do Daryl de The Walking Dead. Então, como eu disse, né, hoje nós vamos bater um papo com o Mauro Horta. Estamos aguardando, né, a chegada do Mauro Horta aqui na nossa live. Né? Eu já conversei com ele aqui e estou aguardando ele entrar para poder participar aqui com a gente. Então, se você tiver pergunta, já pode enviar aqui na nossa live que a gente faz para o Mauro Horta. Bom, enquanto o Mauro não aparece aqui, né, para participar da nossa live, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que eu assisti nessa semana, né? A gente não resenhou, não fizemos ainda a crítica de alguns filmes e séries que eu assisti esses dias, mas eu queria também dar de indicação, aproveitar e indicar aqui para vocês, pra gente que está em quarentena, assistindo bastante filme, assistindo bastante série, queria dar algumas dicas aqui. A primeira dica é Em Defesa de Jacob, que é com o nosso Capitão América. Então é uma série da Apple TV, uma série que foi adaptada de um livro e é excelente. Eu terminei de ver essa semana, né? Foi o último episódio, foi ao ar na sexta-feira pela Apple TV e é assim, uma série espetacular. Não sei se alguém já viu aí, se alguém viu, pode comentar aqui com a gente também pra gente bater um papo sobre essa série, que é Em Defesa de Jacob, que foi ao ar na Apple TV. Também assisti hoje uma série da Netflix que se chama O Monstro ao Lado, que é uma série bem forte, que fala sobre nazismo. O Mauro Horta já chegou aí também para poder bater um papo aqui com a gente. Deixa eu chamar o Mauro aqui, enquanto isso eu vou falando aqui da série. Então, O Monstro ao Lado também é uma série excelente que está lá na Netflix. E para quem ainda não assistiu, vale demais a pena você acompanhar. É uma série muito forte, né? Já vou logo avisando aí, que fala sobre os campos de extermínio, fala de câmara de gás e tudo mais. E como é um documentário, é bem forte, mas é uma minissérie aí, um documentário minissérie de 5 episódios, é bem rapidinho para você assistir. Tô tentando chamar o Mauro aqui, pode mandar a solicitação aqui pra gente, Mauro? Tentando chamar o Mauro aqui para poder já participar aqui com a gente, ele já tá online aqui. Então, para quem quiser assistir essa série, O Monstro ao Lado, vale demais a pena acompanhar, tá lá na Netflix, 5 episódios, uma série super nova. Ó, o Mauro já mandou aqui pra gente, já vou aceitar aqui. Vamos lá. Só aguardando conectar aqui com o Mauro pra gente poder bater um papo com ele. Eu sou o Thor, filho diretamente de Asgard. O Chegou o nosso Thor por aqui. Mauro, sua câmera tá... Rapaz, que não... bom ver vocês aqui. Você não está aparecendo pra gente, hein? Tá tudo... agora Cheguei agora. Tudo bem. Tudo bem, Mauro? Essa entrada foi uma brincadeira, né? Obviamente. Muito legal, muito legal. Para diferenciar um pouco, porque a gente anda fazendo muita live, né, Maurício? Claro. E aí a gente tem que tentar ter a criatividade para poder sair um pouco da coisa muito, né, tradicional, né, cara? Eu acho. E o pessoal gostou aqui, ó. A Eliane falou só a voz, gostei, boa ideia. A Eliane Exatamente. Foi uma boa ideia sua aí, que falou que já percebeu já pela voz, já estava comemorando já. Isso. Por isso que eu botei no escurinho. No escurinho ficou melhor.
Muito legal, gostei. Uma boa ideia, viu, Mauro? Mauro, primeiramente eu queria agradecer, né, a sua participação aqui. É sempre um prazer bater um papo com vocês aí que fazem cinema e etc. Os dubladores, a gente tem um carinho muito especial pelos dubladores. Já fizemos alguns eventos na época que se podia, né, fazer evento ainda. A gente fez alguns eventos em livrarias aí com alguns dubladores de alguns filmes e a gente tem um respeito muito grande pelo trabalho de vocês. Então é sempre um prazer poder bater papo com vocês aqui nos Geeks. Maravilha, eu que agradeço o convite, Maurício. Para mim também é sempre legal falar sobre o trabalho. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar um pouco do seu trabalho aqui de começo. Eu sempre falo isso para os nossos convidados aqui. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Não tem nenhum problema. Pode me parar e me corrigir. Eu vou falar um pouco enquanto a gente não começa aqui, eu vou falar um pouco da sua carreira, de alguns personagens que você já fez. Bom, você é o dublador do Thor, né? Como a gente já falou aí de começo, né? O Mauro Horta. Dublou também o personagem, o Duke Cabum do Toy Story 4, né? Um personagem bem recente. Também fez o MIB Internacional, né? Fazendo a voz do Chris Hammond. E também fez o Resgate, que é o filme da Netflix, também um ótimo filme, também uma ótima pedida aí. Também fez a voz do Chris. Também fez o Andy de Maio em Steven Universo. E também participou de diversos filmes e séries, como Homeland, Narcos e o Doutor Sono. Os mais recentes Sim. aí da sua carreira. Tem muita Isso, coisa, né? Uma lista bem extensa aí da sua carreira, né? E para muita coisa. começar, eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que surgiu esse seu encantamento aí pela dublagem, Mauro? Maurício, eu na verdade fui parar na dublagem meio por acaso, né? Eu sou ator e comecei a fazer teatro amador em Brasília ainda. E depois me profissionalizei em 1992, né? Que é quando eu tiro o registro profissional de ator mesmo, faço a bancada do sindicato, lá em Brasília tem isso, né? Não sei nos outros estados. E aí sou aprovado e tal, sei o que, tiro o registro de ator e tal, começo a trabalhar mesmo, de fato, como profissional, em Brasília ainda. E anos depois resolvo me transferir para o Rio, mudar para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu tenho uma ligação muito forte, que meus pais são daqui, meu irmão é daqui. Tenho meu filho mais novo também é daqui, os outros dois não. Mas praticamente foram criados aqui, só nasceram em Brasília, vieram para cá muito novos. Então são praticamente daqui também, né? E aí eu tenho uma ligação muito forte com o Rio e tal, e eu resolvi vir para o Rio, poderia ter ido para São Paulo. Seria uma opção também boa, né? Uma praça boa, um lugar bom, onde há também um campo de trabalho muito grande. Mas eu vim, a princípio, para trabalhar com teatro, continuar no teatro, trabalhar televisão também, tentar alguma coisa, fiz bastante coisa assim, participações pequenas, né? Mas tive um contato com a televisão, ainda posso vir a ter novamente, nada impede, o ator tem essa facilidade de ter uma carreira longa, né? Mesmo que a idade vá chegando, você pode, né, eventualmente ser chamado para um papel específico, enfim, e pintar um teste diferente. E aí no cinema também fiz três longas metragens, né? Didi Quer Ser Criança, uma participação afetiva lá no início do filme, lá com o Renato Aragão, inclusive, contracenando com ele. Fiz o Louco por Cinema, em Brasília ainda, que eu fazia um policial. E depois eu fiz com o grande Hugo Carvana, né? Um dos ícones aí do cinema brasileiro, né? Eu fiz A Casa da Mãe Joana 1. A Casa da Mãe Joana, né? Porque depois teve A Casa da Mãe Joana 2, né? Uhum. E aí eu fiz A Casa da Mãe Joana, fiz um personagem bem interessante lá, um caminhoneiro, contracenava com a atriz Fernanda de Freitas e tal. E tá aí, de alguma maneira, eternizado aí nas telas, aí, essas pequenas intervenções aí no cinema, né? E a dublagem apareceu, cara, num anúncio de jornal. O ator, você sabe que a gente vive uma vida, como todo artista brasileiro, muito difícil, né? Uhum. Muito difícil você alcançar algum tipo de estabilidade, até financeira mesmo, né? E eu fui batalhar essa oportunidade. Meu pai, falecido pai, que falou: cara, vai, você precisa tentar abrir o seu leque de trabalho mesmo, né? Porque são vários segmentos que existem, né? Você pode ir pela televisão, pelo cinema, pelo teatro, tudo você está trabalhando com arte, né? Pela dublagem, pela música. Trabalhei com música também. Me considero músico, né? Músico amador, Uhum. mas você não precisa ser profissional para ser músico. Me considero músico também. Tive banda, escrevi letra, toquei
no Morro da Urca, falecido Morro da Urca, ainda existe, né, uma coisa ou outra, mas na época assim, ainda era um lugar onde as pessoas iam muito assistir grandes shows, né, e eu tive a oportunidade de tocar lá com a minha banda. E aí, com música minha, fomos selecionados para a final num festival que teve lá e tal. Não ganhamos, mas só de participar foi ótimo. E aí, cara, a dublagem surgiu e tal na VTI, né? Versão brasileira, VTI Rio. E aí, nessa época eu fui e tal, meio ali sem saber onde é que eu estava pisando. O meu único contato com a dublagem era como espectador, realmente, né? Dos filmes que eu assistia desde criança, né? Dos desenhos, enfim. E não sabia nem como é que era, não tinha a mínima ideia. E aí eu fui fazendo teste lá dentro da própria empresa, fiz um curso lá dentro da própria empresa com o Lauro Fabiano, né? É um dublador das antigas aí, Lauro Fabiano, e aí fui indo lá, uma seleção criteriosa, dificílima. Eu lembro que tinham muitos atores tentando, porque na época, inclusive, a gente tinha carteira assinada, então tentando também uma maneira de ter uma segurança, né? Uhum. Não deixava de ser isso também, né? De ter uma segurança assim, financeira. E aí eu fui indo, fui passando nos testes, nas baterias, fui fazendo o curso, pessoas foram gostando, eu fui ainda meio difícil assim para mim, era um terreno que eu não estava ainda à vontade, né? Demorei para poder conseguir essa tranquilidade, né? Digamos assim. E aí, meu amigo, isso foi em 1997, aí eu estou aí até hoje, graças a Deus, espero continuar até o final. Legal, bacana. Vamos mandar um abraço para algumas pessoas que já estão aqui. Sandy Ribeiro, dublador amador também, falou uma boa noite aqui. A Lia Galavotti falou que o Thor é o Vingador preferido dela. Então, muito legal de você estar aqui. Que bom, obrigado, Aline. Um beijo para você. O Arthur também aqui falando, o Mauro Horta, o filho de Odin, o deus da dublagem. Oh. Aí ele já exagerou um pouquinho, mas eu entendi a brincadeira. Autismo Cartoon também participando com a gente aqui, a Cici Faria, Magi Preto, Valéria Limapo, tem bastante gente aqui já participando com a gente, então aí que vocês tiverem de dúvida, pode mandando aqui que eu vou perguntando aqui pro Mauro ao longo da live. Por que você acha que a dublagem no Brasil é considerada uma das melhores do mundo? Cara, eu acho que a dublagem é considerada uma das melhores do mundo, sobretudo pela criatividade do ator brasileiro, né, cara? A gente tem uma criatividade, assim, os atores brasileiros, sejam eles quais forem, em quais áreas eles atuarem, ou eles atuem, né? São atores, assim, que você pode citar, que são grandes atores que vão fazer bonito lá fora, vão fazer frente a qualquer ator americano, francês, inglês, enfim. Então, assim, eu acho que a dublagem também não é diferente, com a dublagem também não é diferente. Nós temos uma criatividade ímpar, né? Temos uma interpretação muito próxima, que eu considero hoje em dia de um realismo, assim, de uma coisa muito mais casual, né? A gente consegue dublar de uma maneira que fique uma naturalidade, digamos assim, né? E assim, isso passa muita credibilidade, essa naturalidade que a gente consegue imprimir, né, nas dublagens. Eu estou falando isso da boa dublagem, né, Maurício? Porque tem umas dublagens por aí, vamos combinar que... tem mas umas aí complicadas. existem outros motivos, né? E aí, cara, eu acho que vai muito dessa coisa da criatividade, da perseverança, que mais? Eu acho da facilidade de adaptar o idioma também, porque, por exemplo, eu já dublei do inglês, obviamente que o inglês, vamos lá, 80% dos trabalhos, né? O espanhol a gente tem dublado muito de um tempo para cá, mas eu já dublei novela turca, várias novelas turcas já dublei, continuo dublando, que são inclusive exportadas para Angola, elas passam lá em Angola, né? No idioma turco, quer dizer, a gente adaptando para a versão brasileira. E acho que a dublagem é considerada uma das melhores do mundo em função disso. A gente tem essa criatividade que, bicho, não é fácil. Dublar não é fácil. Você não basta ser um bom ator, você tem mesmo que se adaptar ao segmento da dublagem, a como funciona, né, o processo da dublagem, que não é nada simples, entendeu?
E acho que nós estão considerados uma das melhores dublagens do mundo, a brasileira, em função de todos esses quesitos aí que eu mais ou menos mencionei. A Eliane tá falando aqui que só tem férias na dublagem brasileira. A Beatriz Amor tá aqui também. Ela falou que muito curioso isso das novelas turcas aí que você contou. Falou que é muito legal esse tipo de trabalho. Ela não tinha ouvido falar sobre isso. O Lucas Berta também falou que realmente a dublagem faz uma adaptação muito incrível e realista, tanto para o filme como para o anime. E que vocês são muito feras aí. Ele fez uma pergunta, o Lucas, aqui do Thor, mas daqui a pouco eu faço, que a gente vai entrar já aqui na história do Thor. A Cifaria também fez uma e daqui a pouco eu já passo para você aqui também. E o pessoal do Loucos para dublar, por dublagem, né? Eles sempre estão com a gente aqui também, mas já entraram aqui dublagem, o Yuri, né? Lá do Loucos por Dublagem, que encabeça lá o Instagram. Um beijo pro Yuri. Já estão com a gente aqui, legal. Beatriz também, obrigado, Beatriz. Essa coisa, só para complementar, claro. Essa coisa das novelas turcas, realmente, as pessoas. E não só novelas turcas, o anime mesmo é uma coisa, né? A maioria dos animes são japoneses, não é isso? Isso. Né? Eu acho que, sei lá, 99% dos animes ou não. Né? Tem os games, quer dizer, a gente dubla game também, enfim. Mas as novelas turcas é curioso assim que as novelas turcas, as mexicanas a gente dubla há muito tempo, né? Todo mundo sabe, venezuelanas e tal, mas as turcas, elas passam, a gente dubla aqui e vai para Angola. Não teve nenhum canal ainda que eu saiba que apresente esse trabalho nosso. É um trabalho muito interessante, porque é uma maneira de dublar diferente. A gente tem que se adaptar ao país, né? Ao país de estar requisitando o nosso trabalho. Então a gente não pode usar uma série de gírias que eles não iriam entender nada. A gente tem que falar um português mais elaborado, mais correto, digamos assim. Não que a gente não fale o português correto, porque obviamente que a gente erra também, como todo mundo erra. Né? Os jornalistas erram, a gente também acaba errando. E aí, assim, enfim, as novelas turcas seria interessante assim, que de repente, sei lá, um canal SBT que adora novelas, comprasse e passasse, né, essas novelas turcas que são bem dubladas e tudo, mas é um outro estilo de dublagem. Legal. E o Arthur Porto aqui falou pra gente prestigiar a boa dublagem. Como eu disse, né, no começo, a gente adora aqui a dublagem, a gente gosta muito, a gente valoriza muito o trabalho de vocês sempre. Vamos entrar um pouco no do Thor, depois a gente tem outras perguntas também relacionadas ao seu trabalho, mas você acredita que o "Tragam-me o Thanos" foi a frase icônica da sua carreira? Claro que você tem inúmeros trabalhos que você já fez, mas foi a frase mais icônica? Eu entendi a sua pergunta. Foi, né? Sem dúvida, né? Eu acredito que sim, porque se você me perguntasse, foi assim a frase que mais te emocionou de você dizer, de você dublar, interpretar, uma delas foi o "Traga-me o Thanos", porque tem e é uma frase apenas, né? É uma construção simples, né? É simplesmente "Tragam-me o Thanos". É isso, né? Quer dizer, mais ou menos isso. Nunca é igual ao filme, mas só para você ter uma ideia, né? No filme tem a emoção, uma série de coisas. Mas foi sim. Eu considero a frase icônica "Traga-me o Thanos". O que eu já repeti de "Traga-me o Thanos", bicho. Eu imagino. Em evento, essas coisas, eu tenho até que regular isso, porque a voz vai para o espaço, né? Porque se você ficar repetindo muito esse "Traga-me o Thanos", porque tem que ser uma coisa. Você não pode fazer "Traga-me o Thanos" assim. "Tragam-me o Thanos". É diferente, né? Tem toda aquela coisa, né? Aquela pancada ali do "Traga-me o Thanos". Legal. Eu queria saber também se você tem né, afinidade, eu aproveitar até uma pergunta que fizeram aí, se você tem a afinidade por esse universo geek, e se você já acompanhava antes de fazer o Thor, e já teve uma pessoa até que perguntou isso mesmo, se você já conhecia o Thor dos quadrinhos antes de você assumir ele pela dublagem. Olha, conheci o Thor dos quadrinhos porque brinco com super-heróis desde criança, né? Não só dos quadrinhos do Thor, como os outros também, né? E eu tenho um amigo que é um grande quadrinista, desenhista de quadrinhos, o Rodney Bukemi, de Minas Gerais. Aliás, até fica a dica aí para se um dia você quiser trazê-lo ao Instagram, fazer uma live com ele. Será um prazer. O Rodney é um fera do desenho.
E o Rodney me passa muita coisa, assim, muita informação, assim, mais contundentes, assim, digamos, né? Informações mais sólidas a respeito da história dos quadrinhos e tudo. E eu meio que passei a meio consultá-lo também, mas eu lia, assim, alguns quadrinhos, lia. Já tinha conhecimento, porque brincava também com os heróis. Eu sou da época do desenho do Thor, quando era parado, a imagem parava, né? Aí Uhum. tinha o balãozinho, né? Lembra disso na televisão? Sim, sim, Não, lembro. você é jovem, você deve ter o quê? 30 anos? trinta Mais e ou um menos. 31, tá vendo? Quase acertei. Quase, hein? Nossa, foi um chute Mas, certeiro, mas, hein? mas você não pegou isso, não. Ah, então você deve ter visto depois, né? Com a internet, né? Claro, claro, eu tive outras coisas, Lógico. é, sim. Lógico, é porque eu sou coroa, aí demora um pouco a cair a ficha, porque tem internet, né? Mas aí sim, tive contato com os quadrinhos, sim. E o Legal. conhecimento do universo geek, não só dos quadrinhos, como agora também, recentemente, como passei a ter uma rede social que eu não tinha, então passei a ter um Instagram, eu passei a frequentar os eventos. E aí a rapaziada dos eventos me municia, digamos assim, de muita informação, e então é muito legal estar junto com eles. O pessoal falou aqui que quando você fala aí o Traga Mil Thanos, a sua voz vai lá para Asgard. E também falaram aqui que você vai entrar para o livro dos recordes, de tantas vezes que você tem que falar aí o Traga Mil Thanos. O vizinho, ó, Legal. a vizinhança aqui de vez em quando tem um quê? Por que é isso, rapaz? Para de gritar isso aí, rapaz! Eu falo, pai, cala a boca, nós somos os Vingadores. E tem gente falando aqui também que você é o próprio Thor, que ouve você falando que não tem como não lembrar do Thor. É só falar que o pessoal já tá lembrando aqui. Inclusive, hoje também vim devidamente caracterizado, porque eu sei que a galera gosta. É, Aqui, olha que ó. legal. É, Muito pra legal. gente fazer essa live também, que eu acho que é bacana vestir o personagem de todas as maneiras possíveis, né? Poxa, muito bacana, a gente fica muito feliz. Eu queria saber também como que você lida por ser reconhecido, né? Mais pela voz, né? Claro que você já fez aí, como você comentou, já fez também alguns longa-metragens, do que pela sua imagem. Hoje você é reconhecido realmente pela voz. Como que você lida com isso? Para você ter algum problema? Se é tranquilo? Não, porque eu sou apaixonado pela dublagem, né? A dublagem me escolheu, acho que eu escolhi a dublagem também. Eu costumo dizer isso, porque é uma frase uma vez que eu ouvi da Camila Amado, uma grande atriz brasileira de teatro, que eu estava fazendo uma peça, uma leitura dramática. Ela falou: caramba, eu não conhecia o seu trabalho de teatro, né? No caso, cara, que bacana e tal. Ele falou: pô, e tal. A gente começou conversando. Ela falou assim: pô, o teatro te escolheu. Aí eu associo com a dublagem. Acho que assim, eu fui acolhido pela dublagem. E eu adoro dublar, eu sou apaixonado pela dublagem. Eu faço, perdão, posso fazer qualquer trabalho que eu vá fazer, Maurício, independente de ter uma repercussão maior ou não. Eu reconheço que tem trabalhos que a gente faz que não são muito, são chatos assim de fazer às Uhum. vezes. Por exemplo, reality shows, é uma coisa chata às vezes, até para dublar, entendeu? Mas estando ali e na hora que eu estou gravando e tal, eu tento fazer sempre o melhor. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em relação a essa coisa do reconhecimento através da voz, não. Porque através da voz vem a interpretação. Então, se as pessoas elogiam o trabalho que a gente faz pela voz, estão elogiando também o nosso trabalho como um todo, né? Como artista de uma maneira geral, porque há uma interpretação séria ali, né? Difícil de fazer. Então, eu sou muito grato em relação a isso. Aliás, outro dia, aproveitando esse gancho aí que você deu, Claro. eu contar essa historinha rapidamente que eu acho que é curiosa. Os caras aqui do mercado aqui próximo de casa descobriram a minha identidade secreta. Meu Deus do céu. Cara, e aí é a galera assim do mercado, uma galera legal pra caramba, pessoal que atende ali, trabalhadora e tal, pá, como nós, Legal. trabalhadores. E aí eu tô lá, cara, comprando lá um queijo, um negócio, tal, no balcão, aí os caras, aí, não adianta disfarçar não, a gente já descobriu a tua identidade De- secreta. Aí eu parei assim, né, cara? Demorou um pouco a cair a ficha, né? Falei, peraí, o que tá a ver? Aí eu falei, tá o quê? Tá, não, pô, a gente viu na televisão também que passou lá o negócio, a matéria, o camarada pesquisou e tal. A gente sabe que você é o Duque Cabum, a gente sabe que você é o Que Thor, a gente legal. sabe que você é o Senhor Touro, a gente já, pô, cara, pô, e tal. Daqui a pouco eu soltei uma fala lá do personagem do Senhor Touro, os caras gargalharam pra caramba. Então, Que assim, legal. eu fico orgulhoso, cara. Eu gosto muito do meu trabalho.
Poxa, deliciosa essa história. Obrigado por contar e compartilhar aqui com a gente isso. Tem muita gente aqui perguntando também como é que está o seu trabalho de dublagem nessa pandemia. E também a Cici Faria aproveita esse negócio de pandemia, ela fala que quer muito trabalhar com dublagem, e ela falou que inclusive está fazendo estudando online, fazendo um curso. Ela falou que na pandemia é muito mais complicado ela conseguir alguma coisa no mercado referente a isso. O que eu acho é o seguinte, cara, o mercado em relação à situação que a gente está vivendo essa discussão do que acontece dentro da categoria. É uma discussão do você trabalhar remotamente e presencial. São essas duas opções que estão tendo, colegas estão optando por uma e por outra. Em relação ao que quem falou sobre online... Deixa eu ver aqui, a Cici Maria, ela falou que está fazendo um curso online aqui também e falou que está fazendo, inclusive, na pandemia. Pois é. Isso é uma coisa assim que eu tenho uma opinião muito particular em relação a isso. Agora, obviamente que a pandemia causou um estrago em todas as profissões, né, em todos os trabalhos. Né, e com a gente não foi da mesma, não foi diferente. Uhum. Então, assim, você ficar quase 2 meses sem trabalhar é muito difícil, muito complicado. Aí cada caso é um caso, né? Você, por exemplo, se você, enfim, abalou o nosso trabalho, obviamente. Abalou aqui, abalou lá fora. Agora, sobre essa coisa de curso online, como é o nome dela? Cecília, né? Cici Faria. Cici Faria. Isso. Olha, Maurício, respondendo a Cici Faria, cara, eu não sou muito adepto desses cursos online, não. Uhum. Entendeu? Tá. Não sou muito adepto. Eu acho que dublagem se ensina presencialmente. Eu recomendaria a ela, eu não sei de onde ela é, se ela puder dizer de onde. Ah, tá aqui, Cici Faria. Ela tá falando aí, falou que adora seu trabalho. É a Cici Faria. Cici Faria. Cici, você tá... Não tem negócio do Cici? Uma gíria? Sim. Ela falou que adora aqui seu trabalho, inclusive. Obrigado. Então, Cici Faria, o esquema é o seguinte. Se eu fosse você, Cici Faria, desculpa o trocadilho, não faria o curso online. Porque o infame trocadilho, perdão pelo infame trocadilho, mas eu não pude perder a piada, porque assim, não sou adepto, não acredito em curso online. Eu acho que você tem que fazer presencialmente. Ela falou que ela é do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo? Então, assim, aí eu não sei se teria, né? É complicado. Pois é, ela pode... É o que eu falei, assim, é uma opção. Eu acho o curso online é uma opção, assim, para ela, de repente, conhecer a dublagem, saber como é que é. Mas, assim, eu acho o seguinte, Maurício, tem que ver quanto é o curso, sabe, cara? O que ela está buscando com isso. Estou sendo bem honesto, entendeu, cara? Sim. Não, o que está buscando com isso, o quanto é o curso, o que ela quer com isso, ela quer se tornar uma profissional, né, uma dubladora profissional, ou ela quer conhecer apenas como é que é o processo da dublagem. Aí, de repente, é legal fazer. Se ela dispõe do dinheiro, se ela tem interesse em fazer, faça. Caso contrário, se ela quer se tornar uma profissional mesmo, eu não recomendaria. Tá, legal. Ela falou que também que já fez também aqui um curso presencial e ela falou que o objetivo dela mesmo é trabalhar com dublagem. Então, legal. Aí tivemos ótimas dicas aí do Mauro em relação a essa questão do mercado da dublagem. Até falando um pouco, né, da evolução que teve esse mercado, você acredita que o streaming, de alguma forma, impactou diretamente no crescimento da dublagem aqui no país? Acho que sim, muito, muito. Nossa, as várias plataformas, né, que você diz, né? Isso. Sem dúvida alguma, Maurício. Pô, o trabalho, a quantidade de trabalho, né, a demanda aumentou de uma maneira assim absurda. Então, assim, a gente trabalha muito, cara. Por isso é que essa coisa da pandemia, a sensação que deu é que, e agora, né? Como é que vai ficar, como é que será? Porque, obviamente, que tem muita coisa para a gente fazer, que não está podendo ser feita por isso ou por aquilo. Mas esse trabalho ele vai ser dublado, né?
Mas assim, a gente também já fica preocupado com o que está se passando lá fora. Será que os caras estão fazendo as produções? Porque a gente Uhum. depende deles, né? A gente depende deles, não é isso? É Obviamente, verdade. sim, né? Claro. Então, assim, a gente depende deles. Então, a gente tem que saber como é que vai ser isso, porque a dublagem em si, há o risco, como todas as profissões, né? Mas, assim, eu acredito que a pessoa que grava, eu acredito não, tenho certeza que quem faz os cinemas, os filmes e tal, o risco é muito maior, porque tem as cenas de contato direto. Então a gente não sabe como é que você vai ficar lá fora e existe essa preocupação, assim. O problema é que, cara, a gente tenta juntar dinheiro e não consegue, velho. É, Eu, por imagino. exemplo, família grande, é difícil, cara. E Mas, enfim, ainda chega esse momento, né? Fica mais complicado ainda, né? O Speed Mango, deixa eu mandar um abraço para ele aqui que está participando aqui com a gente também. Ele até falou do resgate, até no começo da live, antes do Mauro entrar, eu tava falando do resgate e também falei quando o Mauro chegou aqui do resgate da Netflix, dublado aí pelo Mauro. E é muito bom esse filme, viu? Eu assisti, gostei bastante. Tô torcendo para que venha o segundo. Já a Netflix tá aí em eu também. negociações para vir o segundo filme. A gente está na Eu expectativa. também. Queria mandar um abraço pro Speed Mengo aí, que é o Cláudio. Legal. Obviamente, o rubro-negro, né? De coração aí também, como eu. Ele já até falou do Flamengo aqui. Depois eu tenho que puxar aqui porque eu É, tenho bastante é, coisa, mas ele falou do Flamengo rubro-negro. aqui. É meu camarada aqui da área aqui, de onde eu moro, aqui próximo de Copacabana. Então a gente está sempre se Bacana. encontrando. Legal. Perguntaram aqui, Mauro, também, deixa eu ver aqui quem que foi a Lia. Ela perguntou se você já chegou a recusar algum trabalho de dublagem, ou por não se identificar com o roteiro, ou com o filme, ou com alguma coisa assim na proposta que fizeram para você. Não, Tá. não, absolutamente. Todo o trabalho que veio, por exemplo, eu sei de histórias de alguns colegas que, por exemplo, não fazem, não gostam de dublar filmes de vampiro, Uhum. porque eles têm uma crença, aí é uma coisa da religião, né? Eu não entro nisso, cada um respeita a sua Claro. opinião. As pessoas fiquem à vontade para poder decidir sobre aquilo que elas acham. Mas, assim, eu nunca tive problema em relação a isso, não. Sempre, o que aparecia, assim, eu estava sempre dublando e tal, e terror, filme de vampiro. Eu acho que foi nesse sentido que ela perguntou, não foi, ou eu estou Isso, enganado? foi. Não, foi exatamente isso. Nunca, o que eu já fiquei assim temeroso uma vez foi assim, de um trabalho muito difícil que eu peguei, que eu já contei isso algumas vezes, mas aqui a gente está fazendo uma live nova, né? Eu Uhum. já contei isso algumas vezes, foi de um trabalho que eu peguei de um colega que vinha desse trabalho, eu acabei tendo que substituí-lo, porque ele perdeu a voz por quase um mês por fazer esse Nossa. trabalho. E a gente depende exclusivamente da voz, né? Digamos Claro. assim. E aí, da saúde, mas da voz da saúde, né? Da saúde da voz. E aí ele perdeu, quando ele perdeu, ele, pá, tal, e chamaram outros colegas antes e tal, e ninguém estava meio que topando essa pedreira. Aí chamaram o Thor, né? O Thor foi, né? Porque o Thor tem que ir. Bacana. Perguntaram aqui também, Mauro, se você, o que que você gosta, se você tem alguma preferência, né, de dublagem, aí, de anime e tudo mais. Acho que bastante gente faz essa pergunta para você e perguntaram mais uma vez aqui se você tem alguma preferência aí de anime, filme, série, etc. Cara, não, eu gosto de dublar os personagens que são desafiadores, né? Pode não ser o personagem principal, mas personagens difíceis, desafiadores. Tem personagens, por exemplo, muito difíceis. Por exemplo, eu dublo muito essas séries, Chicago PD, sabe essas Uhum. séries que tem aí, vai? Criminal Minds. Eu já dublei uma opção de personagem que não é o principal, que entra na história. E assim, e sempre me dão personagens muito ricos, entendeu? Então, por exemplo, psicopatas e tal. É difícil, cara, dublar um camarada desse que fique de acordo com aquilo que está sendo pedido. Então, eu já dublei. Eu gosto de dublar personagens assim, que são desafiadores. Comédia, Uhum. gosto de navegar na comédia, entendeu? Enfim, não tem preferência, não. Drama, aventura, né? Não tenho preferência. Eu gosto dos bons personagens. Assim, é legal quando a gente tem a oportunidade de fazê-los.
A Lia perguntou se você é exclusivo do Chris aqui no Brasil ou se tem outra pessoa também que faz a voz dele aqui. Olha, acredito que sou exclusivo, assim, tiveram 2 filmes, mas foi por uma questão política, que foram dublados em São Paulo, e, enfim, não houve repercussão nenhuma também a respeito desses filmes, mas eu dublei 98% dos filmes do Chris, assim, filmes, séries ele não chegou a fazer, mas filmes, né? Filmes eu dublei 98%, então sou exclusivo do Chris Hemsworth. Aqui, deixa eu mandar uma boa noite para o Fábio aqui, que mandou uma boa noite para a gente. O Firman, ele falou para... Daqui a pouco a gente vai falar... A gente fez uma perguntinha pro Mauro sobre isso, ele está perguntando assim, qual tipo de série que você gosta, mas daqui a pouquinho a gente fala com o Mauro sobre isso, que tem uma pergunta sobre essa linha, essa temática aqui. Mauro, em uma entrevista recente, você disse que o processo de dublagem é meio caótico, principalmente em função de muitas vezes você ir e não saber o que você vai dublar. Se você pudesse descrever, né, a dublagem em poucas palavras, seria isso mesmo? Não, assim, a dublagem não seria isso. Se eu fosse descrever a dublagem, eu diria o seguinte: a dublagem é poesia. Muito bom, legal. Porque dublar é poesia, dublar, enfim, e abrange todos os tipos de poesia, né? Então, trazendo a literatura um pouco para a dublagem também, eu acredito nisso. Por isso que eu te falei que eu sou apaixonado pela dublagem. O processo caótico, que quando eu disse, é do processo do trabalho. É um processo caótico. Porque você está fazendo uma coisa, faz outra, e aí... assim, e você tem que virar a chave muito rapidamente. Você tem que ter essa agilidade de pensamento, de interpretação e tudo. E é um processo caótico porque é muita coisa. Você dubla muita coisa aqui, muita coisa ali. Então, você corre para lá, corre para cá. Tem dias que você está indo para um lado, daqui a pouco você não sabe nem para onde você está indo. Tem que pegar a agenda, puxar. Não, peraí, agora eu estou indo para qual estúdio mesmo. Então, existe esse processo caótico que eu acho interessante, porque assim, eu já transito bem nisso há muito tempo. Então, para mim, não tem problema nenhum, assim, mas para quem está começando, fica meio assustado até engrenar mesmo. Né? O JVPSB falou boa noite aqui pra gente também, participando. Rosa também por aqui, Carlinhos Silva, tem bastante gente aqui com a gente. Abraço, JP, Carlinhos e Rosa. O Joel também, Joel aqui dos... o Joel tá dando risada porque teve gente aqui falando que eu pareço com o Bruno Covas, não é a primeira vez que me falam isso. É mesmo? Você lembra o Bruno Covas mesmo, cara? É verdade. Não é a primeira vez, mas me falaram. Lembra. Perguntaram se eu sou irmão do Bruno Covas. Não sou irmão do Bruno Covas, apesar de parecer. Mas vamos lá. Eu queria saber de você também, eu não sei se já te perguntaram isso, mas o que você deseja do público quando ele ouve um personagem que é dublado por você? Bom, primeiramente, desejo que eles gostem, assim, né? Que eles se emocionem, né, com o meu trabalho. Eu acho que o principal retorno que eu tenho, Maurício, dessa galera toda que está aí, inclusive tem vários aí que são muito amigos, muito queridos, né? Fábio Penot, Eliane, e caramba, não posso esquecer a galera que já entrou aí, o Speed Mengo, assim. Enfim, a Laiane, não sei se está aí, tem uma galera assim que é muito querida. Essa galera, quando eu passei a ter um Instagram, o que eu mais espero, assim, que eu mais espero, que você fez a pergunta do que eu mais espero. Eu espero isso, que as pessoas se emocionem, que as pessoas gostem do meu trabalho, assim, que tenha de alguma forma tocado elas e tal. E eu acho assim, quando eu tenho, isso que eu queria dizer, quando eu tenho o respaldo, como dessa galera que está aí, Heróis Kids também está aí, fiz uma live com eles, essa galera que está aí me dá esse retorno, assim, e o público de uma maneira geral. E as pessoas também, quando me conhecem, que sabem que eu sou dublador, que não sabiam e passam a saber, caramba! E ficam, sabe? Você vê assim, no olhar das pessoas, né, uma certa emoção, uma devoção com emoção, assim. Aí eu falo
falo uma brincadeirinha, dou um texto qualquer e tal, só para poder a pessoa lembrar de algum filme e tal, e a pessoa, caramba, é mesmo, que legal. Aí eu sinto essa emoção, quando essa emoção vem, eu acho que o trabalho principal, aliás, o retorno principal que a gente tem, obviamente, além do retorno financeiro, de sobrevivência, da vida que a gente precisa, que eu não vou dizer que não, que isso é mentira, né? Seria mentira, né? Da gente sobreviver, obviamente que a gente precisa trabalhar, mas é o retorno das pessoas que valorizam o nosso trabalho, assim, e que tem um carinho real mesmo, assim, sabe? E que gostam tanto que sabem, conhecem mais o meu trabalho do que eu mesmo em vários aspectos, sobretudo nos personagens, né? Em relação ao trabalho como um todo, não. Na profissão, não, mas dos personagens eu sou surpreendido em vários eventos que eu vou por personagens assim que eu já não lembrava, quando um fã se aproxima, ou então me conta a história pregressa do personagem. Olha, aconteceu isso porque anteriormente no HQ tal, aí o cara, caramba, aquilo ali tudo é fonte de informação, né? E ao mesmo tempo de emoção para mim. Você costuma rever os trabalhos que você faz depois que ele sai no cinema e tudo mais, e você é muito crítico com o seu trabalho, assim, né? Depois de tanto tempo assim no universo da dublagem? Maurício, sou. Vou te dar um exemplo. Eu tento ver, eu não consigo ver muita coisa, porque primeiro que aqui em casa tem uma televisão, eu tenho 3 filhos. Então, por aí... A outra televisão que tinha, o meu filho do meio quebrou. E eu falei para ele, não vou comprar mais uma para você aprender a cuidar das coisas. Então, assim, eles monopolizam a televisão. Eu consigo assistir uma coisa ou outra e tal. É assim, eu vejo os trabalhos que vão para cinema, costumo assistir, costumo ver. E, eventualmente, consigo rever, ok? Mas, por exemplo, o Resgate, eu vi uma vez até agora. Eu quero rever, mas eu tenho que pedir permissão para eles. Fica difícil, cara. E às vezes, pô, aí eles já foram dormir e tal, mas pô, tu já tá cansado, tarde da noite e tal, e você não consegue. É complicado, mas sou muito crítico. Tanto é que eu posso dar um exemplo aqui que eu lembrei outro dia, numa live que eu fiz, eu lembrei desse exemplo. Eu estava gravando uma série, eu acho, um filme, acho que foi Doutor Sono, cara, se eu não me engano, com o Duda Ribeiro. Eu sei que era um filme, uma série que eu fiz com o Duda Ribeiro, contracenando com ele, né, na dublagem lá, nos personagens. Eu não vou lembrar exatamente qual, gostaria até de lembrar. Se eu lembrar, depois eu te falo. E aí, cara, eu cheguei para ele, passou, a gente gravou e tal, eu gravei minha parte, ele gravou a dele, aí a gente se encontrou. Um dia eu falei, aí ele falou assim, caramba, pô, ficou legal e tal, comentando o trabalho da gente, da cena que a gente fez. Aí eu falei assim, pô, ficou e tal, mas eu acho que naquele momento ali que eu disse, que o personagem disse tal coisa, obviamente eu, né, interpretando o personagem, Duda, eu acho que poderia ter ficado assim, melhor, tal. Ele olhou para minha cara assim, ficou parado um tempo, falou, cara, não vi nada disso que você está dizendo. Enfim, crítico, né? Claro. O pessoal aqui do Heróis Kids, né, que entrou aqui com a gente, eles falaram que gostaram muito da dublagem que você fez no MIB, que gostaram e te elogiaram aqui também pelo trabalho. E ali ela pergunta se você recebe o texto traduzido ou se é você mesmo, você que tem que traduzir e se você faz muitos ajustes para conseguir adequar sua voz à imagem. Perfeita, a pergunta da Lia, muito legal, Lia. Dificilmente eu vejo essa pergunta nas lives. Aliás, que eu me recorde, foi a primeira vez. Recebo o texto traduzido, mas muitas vezes o texto vem não muito bem traduzido, né? Não vou falar mal dos tradutores, é muito feio isso, muito chato, e não é o caso. Há ótimos tradutores, né? Ótimos, que trazem o texto para a gente, um primor de texto. Quando o tradutor passa, quando ele traduz assim no Google Translate, né, que a gente brinca, né, com aquela coisa, joga lá e tal, e traduz, até pelo volume de trabalho, não sei como é que é, porque eu também não sou tradutor. Mas assim, há traduções muito ruins. Então a gente tem que adaptar. Esse processo, às vezes, pode ser, ou você adapta na hora, dependendo da quantidade de erros que a gente detecta,
ou do programa em si, porque às vezes é um programa, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, um programa muito específico, um programa sobre comida, culinária, um reality show. Aí, pô, tem vários nomes assim que você precisa realmente tentar falar da melhor maneira, não. Tentar falar o nome correto, ou sei lá, de programa de carros, um programa sobre bebidas exóticas. Então, assim, a tradução tem que ser feita da melhor maneira possível. Isso eu estou dando um exemplo. Uhum. E às vezes o camarada não traduz assim de uma maneira legal e tal, e a gente fica catando milho, que a gente chama. Então a gente manda retraduzir, entendeu? Agora, há ótimas traduções, há tradutores que traduzem que você não troca uma vírgula. Inclusive, a vírgula está sempre no lugar certo. Legal, bacana. Deixa eu mandar um abraço pro André Luiz que está com a gente aqui também. O país ele está vivendo um momento agora muito complicado, né? Tanto na área da saúde como também na área política, né? Se você pudesse ser a voz do Brasil, qual seria a frase de destaque sua nesse momento, assim como foi a do Thanos? Você sabe que cara, tem uma frase, que é uma frase simples assim, que é o seguinte. Eu não me recordo de qual filme é. Se alguém por acaso souber, ajuda aí. Mas é assim: nós somos os Vingadores. Recomponham-se. É isso. O que ele quer dizer é o seguinte: parem de tanta coisa que não tem necessidade de vocês ficarem batendo boca. Parem com tanta idiotice e vamos focar naquilo que são, naquilo que é as reais, aquilo que são as reais necessidades, né, do país. Então é isso, eu acho que é isso. Recomponham-se, senhores, senhoras que tomam as decisões por nós. Todo mundo elogiando aqui sua frase, a Eliane, a Lia, a Beatriz, o André Luiz aqui falou que é a frase mesmo, sensacional. Ó, já estão quase chegando no final da nossa live. Você vê que quando o papo é bom, né? Passa muito rápido. Já vai fazer 50 minutos que a gente está batendo papo aqui. E quando dá 50 minutos. E quando dá, Caramba, já. e quando dá 1 hora, o Instagram corta a gente, não deixa a gente continuar. Então a gente vai dar uma acelerada aqui no final. Já Tá estamos chegando bom. perto agora de terminar a nossa live. Eu queria perguntar para você. A gente sempre pede aqui para os nossos convidados, né? A gente tem feito uma série de lives, já é a segunda semana seguida que a gente está com a semana cheia de lives, assim, com várias pessoas legais, e a gente sempre pede para a pessoa se é possível ela dar alguma dica de série e filme que ela tenha visto. Não necessariamente precisa ser esse ano, se você viu alguma coisa legal o ano passado e queira indicar aqui para as pessoas assistirem e tudo mais, você fica à vontade aí. Olha, eu vou indicar. Você é aquele bem, como é que chama? Bem, o ególatra, o egoísta, né? Não, eu vou indicar um filme e uma série que eu tô dublando, assim, porque eu tô falando o seguinte, não há um spoiler da série, porque a série é dos anos 90, mas é uma série que eu tô tendo um prazer imenso de fazer, então não tem spoiler, obviamente que se é dos anos 90, todo mundo, quem quiser assistir, assiste, né? Só que ela não tinha sido dublada. E eu estou tendo o prazer e o privilégio de dublar essa série. Então, primeiro eu vou indicar O Resgate, que Ótimo filme. ótimo filme e me rendeu uma crítica muito bacana do Rodrigo Fonseca, que é um jornalista de cinema, né? Crítico de cinema do Estadão. Legal. Foi muito legal, uma crítica, me emocionei muito com essa crítica. Me emociono até hoje quando leio ou releio, enfim, ou quando mando para os amigos e tal. E indico o Resgate, e vou indicar a série que vai estrear, teoricamente, em tese, né? Dublada, porque legendada já existe desde os anos 90, que é Seinfeld. É ótimo também. Eu faço um dos principais, eu faço o Kramer, que é sensacional o personagem. Legal. Agora, você perguntou de mais algum anime, alguma coisa assim? Não. Anime eu não saberia indicar. Não Uhum. saberia indicar. Eu faço alguns e tal, mas não saberia indicar. Não assisto tanto assim para indicar e seria não muito honesto da minha parte. Mas tá ótimo, ótimas dicas aí, gostei muito das dicas. Excelente. Deixa eu ir mandando um abraço aqui para
agradecer também tantas pessoas que participaram aqui da live, né? Speedman, deixa eu mandar um abraço para ele, ele que fez a alegria da galera, falando que eu pareço com o Bruno Covas. Para a Lia, para o Joel, para a Eliane, Beatriz, Eliane, André Luiz, tem muita gente, Heróis Kids, Heróis que. o Rodrigo Gomes, a Pati, o Peter, Pô, Tatiane legal. Coutinho, muita gente aqui participando da nossa live. Bom, Mauro, eu queria agradecer, pedir para você mandar um beijo aqui pro pessoal lá de Lages. Um beijo para Lages. Eu sou o Thor, filho de Odin, mandando um beijo para Lages. Legal. Mauro, para mim foi um grande prazer poder bater esse papo com você aqui. Passou super rápido, passou voando, na verdade, a live, né? Quando eu vi, já tinha ido aqui os 50 minutos que a gente tem aqui direito. Daqui a pouco o Instagram tá cortando a gente, mas eu queria agradecer demais mesmo por você ter topado fazer essa live com a gente essa semana. Acredito que você tem sido muito solicitado aí para fazer live, para fazer as coisas, né, aí ao longo dessa pandemia. Deve ter dado diversas entrevistas, falado muitas coisas aí, mas eu queria agradecer mesmo por você se dispor a ficar essa noite com a gente aqui para poder bater um papo aqui nos Geeks. Pô, obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Eu acho que todo o Instagram que nos permite também falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? O teu trabalho valoriza o nosso trabalho. E acho que é isso, é uma coisa de a gente se completar, se ajudar também, né? E você, né, há essa relação bacana de divulgação, né, de ambas as partes, e eu só tenho a agradecer, cara. Eu gosto de conversar com a galera que valoriza o nosso trabalho, conversar com o público que está aí nos assistindo e tal, e prestigiando sempre a boa dublagem. Bom, queria mandar um abraço para todas as pessoas e agradecer, né, para quem assistiu a gente. Se você chegou do meio para o fim aí, não tem problema, porque assim que terminar a live eu já vou colocar ela na íntegra aqui no canal dos Geeks, lá no YouTube também, para quem quiser assistir. Então, se você perdeu o comecinho com o Mauro aqui, não tem problema. Assiste na íntegra que a gente vai divulgar lá no nosso feed também. Você pode acompanhar desde o começo a live. Mauro, obrigado, viu? Espero ter você mais vezes aqui no canal dos Geeks. Eu que agradeço, Maurício. Beijão Um para você. abraço. Tchau, tchau.